Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, 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 olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do programa Um Pouco de Tudo e Mais um Pouco, edição de número 23. Hoje falando sobre a filosofia e a natureza e sobre as visões filosóficas sobre a sobrevivência humana, a forma de consumo, a sustentabilidade do planeta, os limites que a matéria impõe a esta sobrevivência, visões filosóficas e questionáveis na relação ser humano, sociedade, biologia e razão. Tudo isso na pauta filosófica do programa de hoje, que traz para você, é claro, sempre as reflexões do nosso amigo enciclopédico, disciplinárico, escritor também, né? José Otávio Carlomagno, né? Como ele é Carlomagno, eu já vou no Carlos, né? No ritmo da cacofonia. José Otávio Carlomagno, que está conosco aqui, ele que também é engenheiro, agrônomo e lançou semana passada, inclusive, né, o livro que nós já falamos aqui também. Vamos lá, está no ar aqui, meu querido amigo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Eu queria dizer sobre a filosofia de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas eu vou começar um pouco antes, né? As sociedades hoje, a gente vê a nossa sociedade em contraponto às sociedades tribais, como dos indígenas aqui, ou as sociedades tribais da África. Existe uma diferença que não é só de número de habitantes, por exemplo, porque essas sociedades tribais, elas são muito restritas em número de habitantes, mas é a relação deles com a natureza. E a relação deles com a natureza é de eles se enxergam como parte daquilo, do local lá das árvores e tudo. Então existe as árvores, o macaco, os passarinhos, né? E o ser humano como um outro animal que está ali naquele meio ambiente. Então, se existe isso, então a predação do ambiente, igual faz a nossa sociedade, ela praticamente é zero. Né? Tem até uma piada interessante que eu aprendi lá na Amazônia, né? Sobre isso. Eu não sei se você conhece, eu vou até contar essa piada. Por favor. Que o índio estava pescando, o indígena lá estava pescando e pegou um peixe. Aí chegou um sujeito lá, um branco, chegou para ele e falou assim: puxa, tem muito peixe aí, tem. Por que você não pega um peixe, pega mais 10, 100, bota num freezer, monta um frigorífico e vai vender peixe, aí você vai trabalhar anos pegando peixe, e quando chegar numa certa idade que você já tiver bastante recurso, você pode parar de pegar peixe e vai descansar. E o índio falava para ele assim: não, mas eu quero um peixe só. Ele queria só um peixe para comer o peixe aquela hora ali, não precisava pegar mais. Sim. Se ele quisesse mais peixe, ele vinha outra hora ali e pegava outro peixe. Né? Perfeito. E daí o branco falou para ele assim: mas você vai vender esses peixes, vai ganhar dinheiro, vai. Né? Sim. E um dia vai poder descansar. Ele fala: não, mas eu já descanso já. Entendeu? Sim. Então, por quê? É que essa ideia de trabalho, né, de que a gente tem que trabalhar. Sim. Eu não sei para que a gente está aqui, então, em cima aqui do planeta, né? Uhum. Achando que vai ter que gastar toda a tua vida trabalhando, e quando você estiver velho, cheio de doença, cheio de problema, aí vai descansar. Não vai descansar. Não vai. Não vai para o hospital, vai ficar em hospital, indo e saindo. Se conseguir chegar à quarta idade, a melhor idade. Se conseguir chegar, né? Bom, aí eu comecei a ver como é que funcionou a formação na nossa sociedade, que ela começou justamente com uma coisa
se chama agricultura. A partir do momento que o ser humano começou a perceber que ele podia botar uma semente no chão e sair uma planta, ele, para que eu vou correr atrás? Eu vou plantar, Aham. entendeu? Começou a plantar. Caiu na zona de conforto. Mais ou menos, né? Então, Mas, claro, aí mas- começou o quê? Isso começou naquela região lá onde é o Iraque, o Irã, Sim. aquela região lá, o Rio Tigre, Eufrates, a gente estuda isso em história, né? Aham. E o Rio Nilo, que é rios que tem assim numa época do ano que tem as enchentes, aquelas enchentes, ela leva os nutrientes assim para forma um banhado ali, né? Leva matéria orgânica, daí aquilo seca e em cima daquilo eles plantavam, né? Sim. Aí começou o quê? A briga para quem ia conseguir as melhores terras ali. É, Aí começou o sentido da propriedade. exato. Quando começa aí essa coisa da propriedade, isso aí não estou falando de política, que tem gente que vai falar esquerda, Comunista. comunista, né? Não é isso não. É. Quando começou a propriedade, é lógico que daí cresce o olho do vizinho, pô, aquele lá, daí começavam as brigas, né? É. Porque antes não tinha isso, eles viviam numa comunidade, igual, vamos dizer, um bando de lobo que vão caçar junto, tal, Sim. esse tipo de coisa, né? Eram tribos, né? É tribo. A sociedade, quando a gente vê os indígenas, nossos aqui, isso aí não existe, eles têm uma hierarquia lá, tudo é de todo mundo, a comida é de todo mundo, entendeu? Aham. Todo mundo tem uma casa lá para morar, moram de várias formas, né? Porque dependendo lá da etnia, eles fazem um tipo de divisão lá. Mas assim, as roças que eles plantam de mandioca, de milho, de tudo, é de todo mundo. É. Aqui não, na nossa sociedade, se você não tiver dinheiro, você vai morrer de fome. E já aconteceu, né? E isso aconteceu de onde isso? Veio lá da história da agricultura. Aham. Né? E eu acho assim, a agricultura sempre achei interessante, eu trabalhei muito tempo com isso, Sim. que é a coisa da biologia, né, que eu gosto muito. De entender, desde criança eu ia para casa da minha avó no interior lá de São Paulo, e eu plantava, eu pegava, tinha um quintal lá, porque eu tinha um quintal na minha casa em São Paulo, mas era um quintal cimentado. Sim. Eu tinha assim 6, 7 anos, eu pegava uns grãos de milho ali, botava ali, via nascer aquilo, achava aquilo o máximo, né? Como é que pega lá uma bolinha? Realmente é, né? Hã? Até hoje é um É fenômeno uma coisa absurda maravilhoso, de, né? né? Plantar uma coisa. Eu me lembro que eu plantei um monte de pé de melão, daí eu não Sim. sabia, aquilo, Sim. botei um monte de semente e nasceu. Aham. Aí eu tinha um primo lá que ele tinha um sítio, daí ele pegou tudo aquilo, levou as mudas lá pro sítio dele, plantou, depois me falou que tinha dado um monte de melão lá que eu tinha plantado. E é uma satisfação. Isso do plantio, eu acho assim uma coisa incrível, né? Essa descoberta, né? Sim. Uma coisa incrível. Eu já disse aqui uma vez que estima-se que foram as mulheres que descobriram isso. Aham. Porque os homens saíam para caçar e elas ficavam em casa, daí um dia descobriram que uma semente virava uma planta. É. Foi aí que começou. Provavelmente, né? Estou viajando aqui, mas provavelmente de fezes, né? Sementes que passavam pelo intestino, será que não? Sim, também. Né? Tomates, por exemplo, né? E com sementes que não eram milho, que não era digerido pelo intestino. Mas Comido cru. isso aí já não, porque isso aqui é da América. Aham. E a colonização da América é bem posterior. É. Né? A Comia uma colonização fruta. pelos indígenas, pelos povos originários, que eu estou dizendo. O milho, o tomate é americano. O tomate é dos Andes. Que era comum lá naquela região. O trigo, a cevada, o centeio, esse tipo de coisa assim. Isso antes da Pangeia ainda, na época da Pangeia, acho. Não, depois. Depois. Pangeia, 12 para mil quem não anos, lembra, mais é ou quando a Terra era um continente único. Então a agricultura é uma coisa recente, geologicamente falando, em idade geológica, ela vem de, sei lá, 9 mil anos. Aí eles começaram também a criar boi, mas a finalidade não era para comer, era para trabalhar. Começaram a perceber que cavando a terra assim, ia melhorando as condições de aeração, tal, o plantio era melhor. Bom, daí vieram as cidades, começou a se formar, porque o pessoal ficou sedentário, né? Sim. Começaram a ocupar áreas e ali começou-se a
formar agrupamentos que foram se transformando aos poucos em cidades, né? Cidades, ninguém, não foi programado isso. Aham. E com isso vieram algumas separações assim para nossa sociedade, que começaram a aparecer aquelas pessoas que, vamos dizer assim, eram os intelectuais. Sim. O outro era também, só que eles trabalhavam só com isso. É diferente de uma sociedade tribal que todo mundo faz tudo. É. Não importa se o cara é mais bonito, mais inteligente, ele vai ter que pegar na enxada lá. Que é o Lógico correto, que não né? tem enxada, mas é mais ou menos essa a ideia. Sim. Se vão caçar, eles vão determinar quem que vai e vai ter que ir. E daí os filósofos pré-socráticos, depois os socráticos, né? Platão, Aristóteles. Depois vieram os filósofos romanos, que eu gosto muito, do Sêneca, li tudo, né? Do Sêneca, Cícero, Sim. Marco Aurélio. E Marco Aurélio é o pai do estoicismo, né? E vieram outros também, né? Eu não vou nem citar nome aí, mas eles tiraram o ser humano. Rousseau? Rousseau também. Até a gente estava conversando antes sobre Hobbes e Locke, né? Os ingleses lá. E tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Montaigne, francês, porque ele era muito debochado, né? E o deboche também de tudo, que eu acho que É meio típico do francês, né? E do brasileiro é meio parecido, né? o deboche. E o que aconteceu? Esses filósofos, eles usavam a natureza para tentar explicar. Era uma cosmovisão deles sobre aquilo, sobre o sol, sobre a terra. Mas eles retiraram o homem como parte disso, da natureza, como fazendo parte. E então, o que acontece aí? Quando você retirou o homem como parte, dá a impressão que veio essa ideia de que o ser humano é uma criação especial de um Deus, vamos dizer assim. Porque o ser humano tem a consciência da morte. A gente não sabe, mas alguns bichos têm também isso aí. O elefante, acho que tem porque o elefante, o macaco, eles fazem luto quando morre. Mas a nossa não, a nossa é uma coisa assim, não tem comparação, né? Nós somos animais, né? Nós somos mamíferos. E gênero Homo, e estamos do grupo dos primatas, e os outros primatas não são como nós. Sim. Quem tem consciência mesmo de tudo, quase tudo, né? Porque a nossa consciência é limitada, a gente não, tem muita coisa que a gente não sabe. Exato. Essa coisa da consciência levou o ser humano a pensar que ele é superior em a dado tudo. Momento a tudo. Inclusive a natureza. É isso. E que pode usar aquilo indiscriminadamente. E ainda mais, somando, né, a pavimentação de tudo, afastou ainda mais. Isso eu estou pensando agora. O asfalto, o paralelepípedo, né? Já começou lá em Roma, né? Mas hoje, por exemplo, né, o urbanismo é um agravante desse fenômeno, eu acho. Muita gente não conhece uma galinha. Isso já é bem. Sabe que uma vez isso foi em 1980, eu fui em Jundiaí, eu não sei o que eu fui fazer num sítio lá. Jundiaí é bem do lado de São Paulo ali. Hoje é uma cidade muito grande, e tem uma rivalidade com Caxias, porque eu vou contar essa história aí, porque eu trabalhei lá com videira em Jundiaí. Sim. Videira. Quem não sabe, videira é o pé da uva, vamos dizer isso assim, já explica a planta tudo. da uva. Já explica tudo. Tinha uma rivalidade, porque lá tem a festa da uva também. Sim. Jundiaí, onde começou o plantio de uva em São Paulo, inclusive eu ia em lavouras de uva que já tinha mais de 150 anos naquela época. Sim. Aqueles morão tudo de granito, de segurar o arame da uva e tal. Certo. E daí tinha uma briga com Caxias aqui, porque eles queriam que o presidente da República fosse abrir a festa da uva aqui e lá. Aí entraram num acordo, e num ano ele vinha aqui, no outro ano ia lá. Agora não vem mais em lugar nenhum. Agora vem só o vice. Mas vinha, entendeu? Então tinha essa coisa.
Mas daí a gente estava falando da filosofia, e a filosofia ela corroborou para esse tipo de pensamento de que a gente pode. Eu não estou querendo culpar ninguém, nem achar demonizar ninguém, filósofo nenhum. Mas eles realmente eles tiraram o homem da natureza, o homem passou a se sentir importante, assim, mais importante por isso, e se justifica até que se faça o que se queira. Teve um fenômeno, né, uma época, que era o homocentrismo, né? Que o homem se achou o centro de tudo, né? Hoje antropocentrismo. Não é tão... pois isso. É o que nós estamos vivendo hoje. O homem novamente, é o centro de tudo. Novamente, né? Então, o que acontece? Um neo-antropocentrismo, tu acha que é isso que nós estamos vivendo? Eu acho. Não, sempre foi, né? Desde que se descobriu Nunca saímos isso. disso. Hã? Nunca saímos disso. Não tem como, né? Nem quando confirmou que a Terra girava em torno do Sol, porque a história que se apresenta filosoficamente também é linear, né? Nós fomos ganhando razão, chegamos ao René Descartes que penso, logo existo, aí a Terra se move em torno do Sol, mesmo que o Galileu ficou em prisão domiciliar lá e calado, né? E Copérnico, sim. E hoje temos as galáxias, mas ainda somos a nossa sociedade. Eu concordo. A nossa sociedade, que eu digo, é tudo aquilo que é incluindo a China, o Japão. Sim, global. Tudo. O ser humano. Menos, vamos dizer assim, tirando aí aquelas sociedades que se mantiveram tribais. Menos essas sociedades. Né? Porque essas, elas têm uma visão, como elas vivem naquilo. Mas será que foi uma escolha isso? Hã? Foi uma escolha ou foi uma exclusão? A Indonésia, no interior da Austrália. Né? Isso eu não sei te dizer, mas vamos. Vamos deixar no ar aqui para a gente refletir, né? Isso é bom. Não é preciso saber tudo, mas, como se diz no método científico, a gente lança outras perguntas. É que eu acho que eles foram vivendo daquela forma e foi dando certo daquele jeito. E o ser humano, naquela ânsia, vamos dizer, daquela ânsia de conseguir mais coisa, mais bens, fazendo trocas, né? Sim, o escambo. Então, eu acho que isso foi levando a nossa sociedade para uma piração coletiva de que pode colapsar o planeta. Essa é a moral da história. Exatamente. 1 minuto para a moral da história, temos 18 minutos de programa, 1 minuto e meio dá para dizer. Moral da história, que citavas então em off, no briefing da pauta aqui, é que esse hábito cumulativista Sim. está nos levando ao colapso do planeta. Sim, é isso? Não tenho dúvida nenhuma. Porque tanto faz que seja o capitalismo ou o comunismo, porque na realidade uma sociedade, vamos dizer, como a chinesa, eles fazem a mesma coisa, só que ali está na mão do governo. Sim. E aqui está na mão dos empresários, entendeu? A diferença é que os empresários, via de regra, exploram os trabalhadores, e lá é um pouco menos que isso, porque mas a relação com a natureza é a mesma, é ruim, entendeu? É ruim. Como se fosse uma coisa infinita. Então, olha, nós vamos obter lucro, ou vamos fazer uma produção de automóvel, de qualquer coisa, sempre aumentando, tá? Mas como assim? Se os recursos são finitos, como é que você pode pensar em fazer coisas que... infinita, vamos dizer assim. Não tem como, é uma coisa assim que não tem como. Aí fica esse pensamento tosco, né? Porque não tem distribuição de renda nenhuma, e é um outro tema, né? De ficar buscando recursos na Lua, em Marte. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Entende? Todo esse dinheiro gasto com tudo isso poderia estar, por exemplo... matar a fome no mundo. Matar a fome. Pensa bem, todas as guerras que os Estados Unidos promoveu no mundo inteiro, se pegasse aquele dinheiro, exatamente, tudo e desse para os próprios americanos, pega aquele dinheiro lá de trilhões e trilhões, dá para os americanos gastar, entendeu? Tomar cerveja, era muito melhor do que ficar fazendo guerra. Mas obrigado é a mesma a você. Coisa. Agora, esses gastos de querer ir para Marte, que não tem atmosfera, isso é uma coisa absurda. Os caras passaram agora, você viu que 2 dias fora da Terra, estão tudo cheio de sequela, porque não tem a gravidade, né? E isso dá rapidinho, da osteoporose, dá tudo que é coisa. Que vão sair daqui fazer o quê? Onde?
Isso por mais que se tenha, né, a preocupação com equipamentos orgânicos, é justamente, né, e o custo disso, né, de levar, de fazer produção de robôs Não, na isso Lua. não, Então essa preocupação eu acho que tem toda a isso é razão. pura loucura e Loucura, imbecilidade, né? é, E tem gente que entra nesse por dois motivos. Ou porque não tem capacidade de enxergar o que está acontecendo, é. ou porque é mau caráter e quer se aproveitar disso. Eu votaria na segunda questão, porque quem não tem capacidade de entender não pensa nisso. Vive a Não, vida. ele vive, mas ele vive de apoiar esse tipo de coisa. É, Você vê pessoas apoiando coisas que são contra elas próprias, né? exato. Então, É, como é que ela apoia aquilo? A gente fica pensando, até a gente vê, se discute coisa de política aí, jornada 6x1. Tem gente que trabalha e que apoia isso, acha que o é, ser humano nasceu para trabalhar de escravo do é, patrão, sei lá, exato. entendeu? Então É, é uma coisa assim absurda, mas é da mesma forma que o ser humano acha que pode explorar tudo na natureza, que isso não vai ter consequência nenhuma. É um tipo de é. um egoísmo que você não está pensando nem daqui a 20 anos. Não, Seus 20 anos não é netos, nada. entendeu? Seus Exato. bisnetos, o que vão passar É, depois que destruir tudo aí? exatamente. E assim veio. Nós vivemos atrasos sociais muito grandes. Entra a questão política também. Eu cito aqui algumas vezes, tem um discurso do Rui Barbosa em 1930, 1920, por aí, falando sobre o marco sanitário que na Europa já estava avançado no século XIX e que o Brasil precisaria avançar. Sim. Né? O nosso marco sanitário urbanístico é para 1930. Nós temos 50% apenas, né, de pessoas que têm acesso à água potável e esgoto no Brasil. Isso foi uma das coisas que melhorou muito a vida das pessoas. Duas coisas que melhorou assim a vida em cidade, porque o ser humano não foi feito para Ah, se criar em aglomeração de milhões de pessoas. Foi a melhora da estrutura sanitária e vacina. Essas duas ah, coisas foi que aumentou, melhorou muito a vida das pessoas. ah, Mas isso aí veio justamente por isso, porque se você vive num sistema tribal, é lógico que é impossível agora voltar. A gente vive em tribos, né? é, Existe um estudo que eu estava vendo ontem até, que diz que o planeta, a capacidade de suporte do planeta de pessoas com esse tipo de pensamento e vida e gasto é de 2,5 bilhões de pessoas. Até aí não tem como isso dar certo, né? Uma é, hora vai explodir tudo. assim. E né, já passamos os 20 minutos aqui, podemos concluir, não tem problema nenhum, né, porque o assunto é importante, né, ao invés de dividirmos. É. Né, talvez tenha dado só um piquezinho na internet, mas não foi nada. Aqui agora já voltou Mas se imediatamente. alguém souber de algum filósofo que Aham, se enxergou como parte daquilo, talvez o Sócrates um pouquinho, mas todos eles buscaram a natureza para buscar explicações de por que, que é isso, por que, que é que dá número, como Demócrito, por exemplo, né? O cara que mentalizou lá a menor partícula, o átomo, né? aham, Indivisível, que eles sim, achavam que era. sim, Mas é tudo para dar números, para explicar porquês, é, não pensando assim, eu faço faço parte. parte. É, Isso nenhum filósofo, eu não conheço pelo menos, e eu já li bastante, nenhum filósofo se ateve a esse detalhe. é, Que isso em sociedades tribais, a pauta é essa, eles vivem dessa forma, entendeu? é. Eles vivem assim. Os indígenas nossos, eles destroem lá um pedacinho de área para plantar uma roça. Essa proposta foi colocada, né, no filme O Avatar, né? Em outro planeta, onde a sintonia daquela população, não sei se tu assistiu o filme, Não, não assisti. já tem 4 filmes, né? O Avatar basicamente, né, para quem não lembra, é uma busca espacial por novas terras
Então, naquele planeta que eles pesquisaram, tem minérios necessários, igual nós estávamos falando. E lá eles encontram uma civilização, não é? E eles passam, então, que vivem em contato com a natureza, com os animais e com as plantas, todas interligadas num ecossistema único, e sim, integrados fisicamente, organicamente, na natureza. Mata uma planta, o ser humano sente, né? E o ser humano terráqueo vai lá explodir, jogar bomba, pegar minério e tal. É bem interessante o filme, não é? O Avatar é uma franquia de mídia de ficção científica época norte-americana que foi criada por James Cameron. Teve início com o filme homônimo de 2009, né? Sei. Eu E não vale a assisti pena. nenhum. Vale a pena. Tem por aí. E é justamente esse pensamento. Lá, nesse planeta, citado, como ficção, é claro, né? A natureza é integrada. Tem uma coisa tão interessante, por exemplo, né? Que eles têm uma forma de se integrar aos animais que eles domesticam. Então eles têm cabelos compridos, não é? É como se enrolasse a crina do cavalo com a da pessoa e fizesse ali uma ligação energética que faz uma natureza única, né? Quando eles voavam e tal. É bem interessante o filme. Vai um pouco ao encontro disso que nós estamos falando aqui, nesse sentido que também eu não sei, né? Passando mais um pouquinho aqui, uns minutos, porque se não fizermos, e outra coisa que estamos atrasados, né? Que tu disseste, o marco sanitário, né? Os romanos tinham isso um pouco, mas depois se perdeu com o feudalismo, né? A questão dos esgotos, que não, né? Enfim, aqui ainda se jogava o pinico, né? No tempo do Dom João VI, pela janela, e a transição energética, Jogava né? na Baía de Guanabara também, Na bastante. Bahia, e ainda onde? E na África, então, né? Nem se fala. Né? A transição energética atrasada, né? Porque falaste já do petróleo, do diesel, nós estamos discutindo isso economicamente quando nós poderíamos estar já no hidrogênio, É, né? que outros interesses que são totalmente fora assim da natureza humana, porque a natureza humana ela faz parte da própria natureza total, vamos dizer assim, entendeu? Exato. E a gente não se enxerga dessa forma, né? É, Ninguém, isso aí é, a gente nasce dessa forma e ninguém questiona. Eu sempre questionei tudo, eu sou aquele cara chato. E é, todo mundo fala, vamos fazer isso. Assim, fala, mas e se der errado ali? é, é. Eu sou Se aquele der cara errado, que você já. aprendeu, né? Né? Você aprendeu como não fazer, né? Então, é isso que eu comecei a ler a filosofia, fiquei assim, puxa, esses caras, eles se enxergam como Aham, eles retiram o ser humano é, da natureza, e a é, natureza é sei lá, é um supermercado onde eu posso ir buscar o que eu quiser ali, e o preço não vou pagar e também. é claro que, assim, vamos filosofar aqui, né? Mas eu acho que tu tem a total razão em focar isso numa discussão filosófica atual, presente, né? E ampliar essa questão para que se tenha, né? Tem alguns batalhadores que os mais capitalistas no sentido cumulativo de transformação ilimitada das matérias-primas, chamam de acochados, que não são. Sim. São os que sobrevivem e que fazem a sobrevivência da natureza. Não é? Essa Mas será que também redução, porque eles não tinham a noção do tamanho do mundo, não tinha tecnologia, depois da Revolução Industrial, será que esse pensamento já não começou a, não seria diferente, vindo desses mesmos pensadores que tu acho que citaste? não. É? Acho que não, porque é, todos os pessoas que se dizem hoje filósofos, que eu acho que não conheço nenhum, mas muitos se dizem filósofos, inclusive aqui no Brasil, né? Tem uns pop por aí, É, tem uns pop por aí na é, mídia, um é picareta que o outro, a bomba falando dele. tese, ganhando rios de dinheiro com Sim, palestras, né? isso, é só isso. É, Então, eles sempre estão naquela perspectiva de que o humano é uma coisa superior, então vamos resolver o problema do ser humano, se ele está triste, se ele está feliz, entendeu? Se ele não ganha dinheiro, se ele briga com a mulher. Então, é umas é coisas o assim filósofo que. coaching. É, isso aí. Então, está sempre centrada nisso, É, entendeu?
E ninguém quer abrir mão de nada, né? Inclusive eu. Aham. Posso me achar, eu me acho que eu estou envolvido nisso também. Sim, Só que eu estou fazendo aqui um pequeno papel de falar sobre isso, né? claro. Para as pessoas entenderem. Né? Então, daí vai dar um enchente. Agora estava lendo hoje sobre esse El Ninho aí, que já estão ficando preocupados lá em Porto Alegre. Sim. Sim, não tem obras Sim, mas nenhuma. Pronto. é óbvio que vai dar mais problema. Isso aí é óbvio que vai dar mais epidemia de outras doenças. Claro. Isso aí é uma coisa óbvia. Não tem Claro. como não dar. É. Então as pessoas acham que estão isentas de tudo e não estão. E que acabou, tão. né? Que acabou a pandemia, nunca mais vai vir outra. Não, né? vai vir, sim, vai vir enchente. É. E sempre essas que vêm agora são bem devastadoras, porque por esses problemas todos que a gente já sabe, né, de aquecimento global. e tal, eu nem vou citar nada. Não se trata de ser um catastrofista, mas sim, né? Não, é que assim, realista. É realista, né? Vamos jogar com a realidade. É. Então eu estava lendo no jornal que hoje o governo do estado está preocupado porque se vier um super El Ninho aí, pode dar outra coisa daquela de baixar lá da Amazônia, o rio aéreo, e vem para cá e mais uma frente fria que não sobe tem nada pronto. E vira aquilo que deu aquela vez. Não tem, como é um país ainda em subdesenvolvimento com pouco recurso, não tem dinheiro. Bom, isso é um buraco bem fundo, né? Tem dinheiro. Que não Sim, tem para isso, gente né? passando a mão no dinheiro que tem. Claro, tem a dívida dos estados, né? Tem os caçadores. Hoje mesmo, no noticiário, o Ministério Público, a Polícia Federal está fazendo uma ação no Porto do Rio de Janeiro, se não me engano, com bilhões de desvios, né? De recursos, né? Por causa do contrabando. Bilhões, 80 e tantos bilhões, que seria para a sociedade, né? Então ainda a gente vive tudo isso junto, né? Achando que não tem fim. O crime organizado, inclusive, é mais organizado que o Estado. Sim, ele é organizado. E o Estado brasileiro não. Ele é organizado e ele atrai essas pessoas no poder, né? Exato. Atrai juiz, Sim. delegado de polícia, político. Então, nós estamos na mão do crime organizado. Exatamente. Não mudou nada, né? Só piorou. Só temos bomba atômica, né? Porque da espada romana para bomba atômica, né? Filosoficamente, já diria o Sêneca, se tivesse aqui, né? O que ele diria, o Marco Aurélio? O Marco Aurélio, uma das coisas que eu sei que ele diria quando ele acorda, que hoje eu vou ter que encontrar falsidade, traições, não é? E assim por diante, não posso deixar que isso me abale, né? Já é antigo. Mas é sempre isso. Nunca se pensou de uma forma de que o ser humano ele faz parte de toda a natureza. Não é uma coisa separada, especial. Não é. Exatamente. Muito bom. Estamos, então, chegando aqui ao final desta edição. Filosofia e Natureza, um pouco de tudo e mais um pouco. Essa é a moral da história. Curta, compartilhe aí no YouTube, no Instagram, aqui na nossa plataforma. Os programas também se replicam no Teoria de Tudo. A gente volta com mais assuntos aqui com o meu amigo José Otávio Carlo Magno a qualquer momento. Tchau, tchau. Um pouco de tudo e mais um pouco com José Otávio Carlo Magno e Miguel Brambila.